Atos 12, do 1 ao 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia, sob a guarda de 4 escoltas, cada um com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público. Depois da Páscoa, enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Amém? Pode se assentar. Antes de entrar no texto, quando esse propósito do ano da intercessão foi lançado, eu já falei assim, Senhor, o ano da intercessão. E quando eu falei isso, assim, o Senhor falou assim no meu coração que o ano da intercessão serve não apenas para nós orarmos para o nosso irmão, mas para nós deixarmos de lado o nosso eu, o nosso egoísmo. Porque a intercessão, como já foi falado aqui, é ser mediador, é estar no meio. Ou seja, quando nós somos intercessores, nós estamos comprando a briga de alguém. Nós estamos nos colocando e falando assim, Senhor, eis-nos aqui para lutar contra o meu irmão. Então, esse ano da intercessão veio para mim assim, dessa forma, para nós deixarmos o nosso eu, para nós deixarmos de lado o nosso egoísmo. A palavra do Senhor fala assim, que em Tiago 4, fala assim que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque não sabemos pedir. O pastor Júnior mesmo falou isso aqui no sábado, porque não sabemos pedir. E o ano da intercessão veio para nos ensinar a buscar, acima de tudo, a nos ensinar a ser igreja, a deixar de lado o nosso eu. Amém? E esse texto traz um grande exemplo disso, de ser igreja. Aqui, Herodes, ele vai atrás do povo de Deus. Primeiramente, ele manda matar Tiago. E os judeus se alegram por conta disso. Pelos judeus se alegrarem, Herodes, um homem muito religioso, ele vai atrás dos outros cristãos, dos outros servos de Deus. E quando Herodes pega Pedro, como ele é um homem muito religioso, ele quer deixar passar o tempo da Páscoa, a época dos pães sem fermentos. E ele deixa Pedro no cárcere, como diz a palavra. Aleluia, Deus. E como foi citado durante a campanha, nem toda guerra ela é física. Nem toda guerra a gente ganha pela força dos nossos braços. Nem toda guerra é o nosso eu que vai conseguir conquistar, conseguir chegar. Há guerras que só mesmo a intervenção de Deus, só mesmo a intercessão do povo. E a igreja aqui neste momento, ela tinha entendido isso. Ela entendeu que a intercessão, que, como diz aqui no versículo 5, fala assim, enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente. Em outra versão diz assim que ela orava intensamente. O que é ser intenso? É você passar do limite. É você... Deixa eu ver aqui que eu anotei. Ser intenso é fazer o papel de igreja, ultrapassar as medidas ou grau habitual, excessivo, árduo. Ou seja, fervorosamente é ser radical. É ir para cima, é orar. E eu queria ler uma frase do Hudson Taylor, que diz assim, durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos em oração.
Eu achei essa frase muito interessante, porque nós, como igreja, nós temos o hábito de orar muito pouco. Umas semanas atrás, eu estava escutando rádio, e tinha eu acho que era a Bispa Sônia, eu não lembro quem era, ela falava assim que se as pessoas elas existiam espiritualmente. Ela falou que ela fez um propósito para a igreja para orar 3 minutos por dia. 3 minutos. E teve muitos que não conseguiram. E ela fez uma pergunta assim: você existe espiritualmente? E aquela palavra veio de confronto a mim. Com o propósito desse ano, e com essa palavra eu juntei as duas coisas, eu falei, meu Deus, como nós somos falhos. E voltando aqui para a palavra, nós nos deparamos todos os dias com pessoas que elas estão aprisionadas, pessoas em cativeiros, que a força humana não é capaz de tirar essas pessoas da situação. Que a força humana, a gente chega lá e fala assim, não, você vai sair dessa. Ou a gente chegar lá e falar assim, não, vamos lá, vamos para a igreja. Só isso não vai adiantar. Só isso não vai tirar aquela pessoa daquele lugar. Só isso não vai libertar aquela pessoa. O que liberta é a oração. O que faz as pessoas sair do cativeiro é a oração. É ser igreja, é fazer o papel de intercessor. É na hora de dobrar o joelho, esquecer do eu e lembrar do próximo. A palavra do Senhor nos fala assim, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a si mesmo. E muitas das vezes a gente só lembra de si mesmo e esquece do nosso próximo. Por isso que muitas das vezes, muitas pessoas vivem um cativeiro dentro da igreja. Mesmo dentro da igreja, elas têm o seu próprio cativeiro. E nós, quando estamos aqui, quando nós vamos orar na nossa casa, nós só lembramos de nós. Senhor, eu tenho aquela conta para pagar e eu não tenho dinheiro. Senhor, eu tenho que fazer isso, mas eu não estou vendo possibilidade. E nós esquecemos do nosso próximo. Jó, como o pastor Júnior citou aqui, quando ele orou pelos amigos dele, que tudo foi restituído. Quando ele orou pelos amigos dele, tudo voltou ao normal, tudo voltou como era antes e muito mais, diz a palavra do Senhor. Então essa é a chave, é a intercessão. É orar, é sair do comodismo, é sair do meu próprio eu, é sair do egoísmo e aprender a ser igreja. E aqui eles entenderam isso, eles entenderam que eles precisavam ser igreja. E Pedro é levado à prisão com o propósito de ser morto, assim como Tiago foi. E a intercessão, ela muda a sentença. A intercessão, ela muda aquilo que foi decretado na nossa vida. Como foi ditado aqui já em Ezequiel, esqueci o capítulo agora, que o Senhor fala assim que ele procurou alguém para se colocar na brecha pela terra, pela nação. Ele procurou alguém e ele não encontrou ninguém. Então, a gente tem que ser intercessores para mudar as sentenças. Nós temos que ser intercessores para se colocar na brecha. A nossa intercessão, ela pode salvar, ela pode libertar, ela pode curar e pode mudar sentenças. A Bíblia diz que a primeira atitude do povo foi orar por Pedro. Elas fizeram o papel de igreja. No versículo 6 diz assim: na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. Ou seja, tem prisões, tem cárceres, que não é apenas uma corrente, ela é mais funda. Tem prisões que as pessoas vivem, que não é qualquer oração que vai libertar, ela é mais funda. Ela tem guardas na frente, ela tem correntes prendendo a pessoa, tem portões. Não é qualquer oração, não é qualquer Senhor abençoa fulano que vai mudar a situação dela, é a intercessão. É a intercessão, e o povo estava orando fervorosamente por Pedro lá fora, e tinha muitas barreiras para que ele pudesse sair. Humanamente, aquilo aí era impossível. Eu acho que na cabeça de Herodes, ele falou assim: eu vou colocar ele o mais profundo nesse cárcere, eu vou colocar ele o mais distante, para que o povo, os amigos dele,
as pessoas que servem junto com ele não vêm a ter forças para tirar ele com a força humana. Mas o povo, eles não se rebelaram, eles não foram para cima da prisão. Não, eles oraram. Porque tem cadeias, tem cárceres que só são quebrados com oração, com intercessão. E o povo entendeu isso. Mas temos um Deus que é o Deus do impossível. E que foi o Deus que encontrou com Pedro lá dentro. Continuando a leitura aqui, no versículo 7 diz assim: de repente, uma luz intensa brilhou na cela. E um anjo do Senhor apareceu, tocou no lado de Pedro para acordá-lo. Quando o povo está orando lá dentro, Deus já está se encontrando com Pedro lá dentro da cadeia. Tem coisas que nós vamos estar orando aqui, e Deus não vai se manifestar aqui, onde nós estamos. Onde nós estamos orando, a gente não vai sentir um arrepio, ou muitas das vezes falando, Deus, nós não estamos vendo sua mão. Vai ser aonde nós estamos orando, o alvo da nossa oração. Porque quando nós intercedemos, não é para nós, é para o próximo. Quando nós intercedemos, não é para mim sentir, é para o próximo ser liberto. Então, a nossa intercessão, muitas das vezes nós não vamos ver o que está acontecendo, nós vamos estar no nosso canto, mas enquanto isso o Senhor já está com a pessoa que nós estamos orando, e Ele já está colocando ela no processo de libertação. E aqui, Pedro, o anjo do Senhor aparece a Pedro, e ele primeiro acorda. Ele acorda a Pedro. Quando a pessoa está num cativeiro, ela está dormindo. Ela não consegue ver muitas das vezes a situação dela, ela está dormindo. Ela não tem forças para sair dali, ela já está naquele ambiente e ela está dormindo. Porque ela não tem forças. Ela vê as barreiras e ela mesmo já desiste, ela mesmo já não luta contra. Ela mesmo não quer sair porque ela sabe que vai ser humanamente impossível. Mas enquanto o povo estava intercedendo por Pedro lá fora, o anjo vem e acorda ele. Depois que o anjo vem e acorda, ele quebra as algemas. Ele tira as algemas. Tira aquilo que estava prendendo Pedro lá dentro. Ele tira aquilo que estava prendendo, porque quando a pessoa tem o seu cárcere, tem a sua prisão, ela está dormindo. Quando ela acorda, ela se encontra algemada. Ela fala, eu estou preso nessa situação. Ela já acordou, mas ela sabe que ela está presa. E o que o anjo fez? O anjo quebrou aquelas correntes. Porque o povo estava intercedendo lá. E lá não estava acontecendo nada. Eu acredito, como nós vamos ver no decorrer do texto, que eles nem acreditavam que isso seria possível. Mas o Senhor já estava com Pedro lá. E disse o anjo, no versículo 8, ponha a capa e siga-me. O Senhor acordou a Pedro, tirou as algemas e falou, siga-me. Depois que ele fala, siga-me, eles começam o processo de libertação para sair do cárcere. Porque muitas das vezes a pessoa ela já está no processo, só que ela ainda continua no ambiente de cárcere. Ela está no processo de ser liberta, de sair do cárcere, mas ela ainda está lá dentro. E nós como intercessores não temos... Por isso que nós não pode ser apenas uma oração, por isso que não pode ser um Senhor abençoa, Senhor livra. Não, a gente tem que orar fervorosamente, nós temos que orar com garra, nós temos que se colocar na guerra. Porque muitas das vezes o cárcere continua. A pessoa está sendo liberta, mas o cárcere continua. E o Pedro vai seguindo o anjo, e quando ele chega no final... A porta se abre por si mesmo. Versículo 10. Deixa eu ver. Passaram o primeiro e o segundo posto de guardas. E quando chegaram ao portão de ferro que dava à cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Ele saiu daquele ambiente. Ele saiu do ambiente de cárcere. E o povo ainda estava lá intercedendo. O povo não tinha parado de interceder. Eles estavam lá intercedendo. Então,
A nossa intercessão tem que acompanhar o processo de libertação. A nossa oração não tem que apenas abrir o processo de libertação. Nós temos que ir até o fim. Nossa intercessão tem que acompanhar o processo daquela pessoa. Nossa oração tem que acompanhar o despertar, o cair das algemas, o caminhar até a saída, até a porta de libertação, até a passagem que dá para a rua, onde a pessoa já se vê livre daquela situação, livre daquilo que ela está vivendo, livre daquilo que ela aprendia, e ela olha a rua, ela consegue ver a liberdade. A rua é o quê? A rua é a liberdade. Quando estamos na rua, nós temos a liberdade. Nós estamos fora, nós não estamos entre paredes. Então foi isso que Pedro recebeu. Pedro recebeu a liberdade através da intercessão. Vocês estão vendo como a intercessão é importante? Como a intercessão tem que fazer parte do nosso dia a dia? Nós temos que deixar de lado o nosso eu. Se nós nunca deixarmos de lado o nosso eu, nós nunca seremos intercessores. Se nós nunca deixarmos de pensar em nós nunca deixaremos de ser, nunca vamos deixar de ser egoístas e nunca seremos intercessores. Isso tem que entrar no nosso coração. Isso tem que penetrar em nós. Para nós vivermos o ano da intercessão, nós temos que ser intercessores. Nós não temos que só esperar, nós temos que dar. Amém? A maior prova de amor que nós podemos dar para alguém é nossa oração. Nossa intercessão. É a maior prova de amor. Não vai ser um buquê de flores, não vai ser uma saída para o parque, não vai ser um abraço. Nada se compara a uma oração, a uma intercessão, mas fervorosamente. Não apenas um Senhor, lembra lá, mas um Senhor muda aquela sentença. Amém? Nós temos que provar esse amor, mostrar. No versículo 11, diz assim: por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Ele reconheceu que foi Deus que tirou de lá. E quando nós somos intercessores e nós vemos uma pessoa liberta, ela agradece a Deus. Quando ela sai daquele processo, ela vê o processo que ela passou, quando ela está livre, ela fala assim: olha, eu já tive intercessores por mim, eu já tive pessoas que oravam por mim, por isso que eu estou aqui hoje. E eu sou uma resposta dessa oração também. Porque um dia teve pessoas, quando eu era do mundo, que oravam por mim. E se hoje eu estou aqui porque eu tive intercessores pela minha vida. Intercessores. Muitos estão aqui hoje porque teve intercessores. E isso não tem que reter apenas para nós depois que nós somos livres. Nós temos que alcançar outros que estão em cativeiro. As coisas do Senhor nunca vai ser apenas para nós. Se Ele dá o fôlego de vida para você, não é só para você usar. Se você ainda está vivo, é porque você tem um propósito para cumprir. Se você ainda pode falar, é porque Deus quer te usar para falar algo. Então, todas as coisas cooperam para a obra, para o bem daqueles que amam a Deus. Como a vida de Pedro estava na mão daquelas pessoas, daquela igreja, outras vidas que estão aí fora presas, podem estar em nossas mãos também. Esperando a nossa oração, esperando a nossa intercessão. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o sumo sacerdote. Eu acho que é em Hebreus que fala isso, que nós somos sumos sacerdotes. Eu sou muito ruim para guardar versículo e capítulo. E em 1 Pedro fala assim que nós somos do sacerdócio real. Ou seja, se o Senhor é nosso sumo sacerdote e nós somos sacerdote do sacerdócio real, nós temos a obrigação com o povo. O que o sacerdote era no Antigo Testamento? Ele era aquela pessoa que trazia de Deus para o povo e levava do povo para Deus. Ele era um intercessor. E nós temos que ser esse intercessor também. Nós temos que continuar com essa prática de intercessor. Nós não podemos deixar de interceder. Porque como nós vimos aqui, a intercessão ela mudou uma sentença. Ela trouxe a liberdade, ela fez um milagre. Onde que o povo, os homens não conseguiam ir, Deus foi. Por mais profundo que era aquele cativeiro, Deus foi até lá e conseguiu tirar Pedro.
coisa que humanamente era impossível se fazer. No versículo 12 diz assim: quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rude foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Como eu disse anteriormente, muitas das vezes a gente intercede por algo e acha que aquilo é impossível. E quando menos nós espera, está lá, ó, batendo na nossa porta aquilo que a gente estava intercedendo, batendo na nossa porta aquilo que a gente estava buscando. E a gente, muitas das vezes a gente oramos e falando: eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei se essa oração vai dar certo, eu não sei, mas eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer meu papel, eu vou interceder, eu vou orar. E quando a gente menos esperta, está lá, batendo na porta. Então, tudo na nossa vida, por mais difícil que esteja, por mais impossível que seja, a intercessão pode trazer. A intercessão pode mudar, pode trazer para perto aquilo que está distante. Amém? No começo do capítulo 12, diz assim: por essa época, o rei Herodes, versículo 1, Agripa, começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago. A igreja intercedeu por Pedro, mas não intercedeu por Tiago. Eu acredito que dava tempo da igreja ter intercedido por Tiago. Porque, primeiro, o Herodes ele começou a perseguir a igreja. E depois ele mandou matar Tiago. Então, eu acredito que para Tiago também tinha solução. Mas a igreja não intercedeu. E quando nós não intercedemos, a pessoa pode morrer. Quando não intercedemos, nós entregamos a pessoa na mão do inimigo. Não é problema meu. Se você serve a Deus, se você se coloca como filho de Deus, é problema seu. É problema seu. Nós temos que amar ao próximo como a si mesmo. Independente de quem é a pessoa, independente de quem foi a pessoa, independente pelo que a pessoa está passando, nós temos que amá-la como a si mesmo. E como eu disse, não há prova maior de amor do que a oração, do que a intercessão. Nós não podemos perder vidas por egoísmo nosso, por picuinha nossa, por orgulho nosso. Não, aquele irmão me fez mal e ele está passando por uma prova, eu não vou interceder por ele. Que filho de Deus somos nós? Que filhos de Deus somos nós se nós deixamos de interceder por alguém, se nós deixamos de orar por alguém? Nós temos que trazer a intercessão para nós. Que esse ano da intercessão não seja apenas um título dado para o ano, mas que seja um ano de transformação de mente. Nós temos que transformar nossa mente, nós temos que parar de egoísmo, nós temos que parar de querer conquistar, nós temos que querer parar de buscar para nós mesmos. Para nós mesmos. Nós trabalhamos com o encontro com Deus. O encontro com Deus, ele é baseado no quê? Na oração. Na oração. Então, quando nós nos colocamos à posição de estar como servos no encontro, nós temos que ser servos, nós temos que ser intercessores. Nós temos que interceder. Aquelas vidas que estão naquele ambiente são responsabilidades nossas. Quando nós colocamos nosso nome na listinha lá, vai como servo, nós estamos colocando, eu vou me responsabilizar em oração por aquele povo. Nós temos que ser intercessores. Uma vez eu estava num encontro, e um testemunho que me toca muito. Eu fui fazer uma peça do lado das mulheres, e eu senti a presença de Deus como eu nunca tinha sentido ali naquele ambiente, e apenas no momento da peça. Eu não consegui nem fazer a peça, nem falar o que eu tinha que falar ali direito, por conta daquela atmosfera, por causa daquele ambiente.
E quando eu saí assim, meu coração se entristeceu de ter saído de lá. E eu falei, Senhor, tá tão frio ali daquele lado dos homens, sabe? A gente não vê a intercessão. E o Senhor me mostrava assim um reino. Um reino. E o povo estava dentro desse reino. E os servos estavam tudo em volta, como guardas, nas torres dos reinos. E se aqueles guerreiros dormissem, o povo de dentro era tomado pelo inimigo. Os inimigos invadiam e tomavam. Pode não levar à morte, mas pode tirar a atenção. Pode colocar outras coisas. Então nós temos que estar constantemente orando, intercedendo. Nós temos que trazer a presença de Deus para dentro. A gente não tem que chegar lá para servir e ficar sentado do lado de fora conversando. A gente tem que estar lá dentro do salão intercedendo. A gente não tem que acordar de manhã e procurar nosso amigo para conversar. Nós temos que sentar lá e começar a orar no salão antes das pessoas chegar, para quando elas chegarem aquela atmosfera está mudada, a presença de Deus já está lá. Porque a presença de Deus também nos muda, nos molda. E se a gente não criar um ambiente para Deus estar, como é que Ele vai trabalhar? Se nós somos intercessores, por que nós vamos para qualquer tipo de trabalho e ficamos dando bobeira? Tudo é baseado na oração. Não tem como nós servirmos a Deus se não existir oração. Não temos como nós saber a vontade de Deus se nós não tivermos oração. Se nós não tivermos intimidade com o Senhor. Para nós viver como cristão, a gente tem que ter direcionamento. A gente tem que ter princípios. A gente tem que saber por onde nós podemos andar, por onde nós não podemos, para onde quer que Deus quer que nós vá, ou para onde Ele não quer que nós vamos. Aonde nós podemos tocar, aonde a gente não podemos tocar. E a gente só sentado pensando na vida, não vamos alcançar isso. A gente só alcançar isso com intimidade com Deus, no nosso quarto, orando. Não só orando, mas como intercedendo. Nós podemos interceder por nós também. Falando, Senhor, me transforme em alguém melhor. Senhor, que eu deixe de lado o meu egoísmo nesse ano de 2019 e eu venha saber o que é interceder. As nossas coisas nunca vão mudar se nós permanecemos o mesmo. Nunca vai ter mudança na nossa vida. Jó, ele foi abençoado orando pelos amigos, não foi por ele. Nós temos que mudar esse ambiente de comodismo. Nós temos que sair dessa zona de conforto e ir para a guerra. Ano da intercessão é ano de guerra. É ano de servir ao Senhor. É ano de se colocar na batalha e falar, Senhor, eis-me aqui. Eu vou interceder por esse povo, Senhor. Eu vou alcançar pessoas que eu não alcancei no ano de 2016, 2017, ou desde quando eu sirvo ao Senhor. O ano da intercessão é ano de quebrar barreiras. É o ano de ir para cima, de orar, de interceder, de buscar e servir ao Senhor melhor do que você já serviu em todo esse tempo. Se coloca de pé em nome de Jesus. A mudança tem que começar de dentro para fora. Nós temos que saber colocar o Senhor em primeiro lugar. Nós temos que saber colocar nosso irmão antes de nós. Aprender a interceder, ter paciência. Tá difícil? Tá, mas vamos continuar mais um pouco. Como foi ministrado ontem aqui, os servos lá, eu esqueci o nome dos dois rapazes, eles colocaram uma pedra debaixo da mão de Moisés para que ele não abaixasse a mão. Nós não podemos se cansar, nós temos que ter paciência. Tá difícil? Vamos continuar intercedendo. Mas eu não estou vendo o mover de Deus. Mas aonde que você está orando? É de dentro para fora, nós não conseguimos ver. Deus, Ele não vai mostrar para você como Ele vai fazer, Ele vai mostrar o resultado. Ele nunca vai mostrar o processo para chegar no resultado. Porque senão fica fácil, não vai ser o Deus do impossível. Ele já mostra a causa resolvida. Amém?